Meus estimadíssimos irmãos, muito boa noite. Irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós. Estamos estudando a obra Ação e Reação, que é a nona obra da maravilhosa coleção, psicografada pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. É uma obra maravilhosa, cheia de informações, cheia de incentivos que fala a nossa alma. Não tenho nenhuma dúvida disso, é uma obra que for trabalhada pelos benfeitores espirituais, com propósito de despertamento espiritual daqueles que venham ali. Uma obra muito bem elaborada, cheia de informações. Sempre digo que, na verdade, essa obra é um tesouro. Cabe a gente garimpar e extrair dela os ensinamentos maravilhosos que falam nossas almas, despertando para nosso papel de filho de Deus, e temos a destinação da felicidade. Felicidade essa que está à nossa disposição, mas é preciso, para atingirmos ela, fazermos esforços, sacrifícios de renovação e transformação. E essa obra é maravilhosa porque ela traz eu digo, um curso avançado de Evangelho Prático. Nós sabemos que, na verdade, o instrumental pela qual nos faz evoluir foi exatamente a principal missão de Jesus, quando que veio 2000 anos, foi trazer esse material didático maravilhoso que desperta a alma humana, visando a educação dos filhos de Deus, que aqui estavam, estão e virão, para essa felicidade, não é? Então, o Evangelho não há nenhuma outra alternativa, não há felicidade fora dos ensinos do Evangelho. Tudo que está lá é sublime, é belo, nos estimula a inovação, a transformação para a luz, para o amor, caridade, benevolência, indulgência, perdão, tudo que está lá é perfeito. Não há possibilidade de felicidade fora do Evangelho. E essa obra ela é maravilhosa, que ela aborda as repercussões da vivência do Evangelho ou as ações que viemos a tomar em conformidade, ao contrário aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Por isso a preciosidade dela, por isso a beleza dela, por isso que ela é tão rica em informações. Nessa obra em especial, eu acho muito interessante a didática de André Luiz, e é importante que a gente entenda também isso. André Luiz, digamos assim, é uma espécie de repórter do mundo espiritual, na qual os benfeitores, os maiorais do plano espiritual, que conduz o trabalho de educação dos filhos de Deus aqui no planeta, elaboram um projeto de uma obra grandiosa como essa obra, que são 12 livros, A Vida no Mundo Espiritual. É tudo planejado no mundo espiritual. Não imaginar que é só da lavra de André Luiz. André Luiz é apenas o catalogador, digamos assim, que junta essas informações e traz para nós, mas todo o planejamento é feito, digamos assim, degraus mais acima dos coordenadores do trabalho de educação do planeta, né? Então, a didática ela é muito sofisticada, porque diz assim, a coleção toda tem esse objetivo de tocar a alma humana, de sorte que a gente se estimule à vivência do Evangelho e, ao mesmo tempo, se estimule a nos melhorar, e nós melhorando, vamos contribuir, sem dúvida nenhuma, para a promessa de Jesus da construção do reino de Deus, está aqui na Terra. É uma construção realizada no coração de cada um de nós, na hora que temos a grandeza, a sensibilidade da vivência do Evangelho, da prática das boas ações. E a cada prática das boas ações é um tijolinho que a gente coloca nessa construção, nesse templo interior de nossos corações. Dizia Jesus uma frase belíssima, né? E a gente tira as coisas boas do bom tesouro do coração, ou as coisas mais do mau tesouro do coração. Ou seja, se a gente, no nosso coração, estiver cheio de coisas boas, nós vamos vivenciar o bem, que ninguém pode dar o que não tem, não é isso? Então, é o grande objetivo e o desejo de Deus como Pai misericordioso e bom é que sigamos o caminho da luz. Então, não tenho nenhuma dúvida em afirmar de que, na verdade, a vivência, o Evangelho é uma espécie de uma estrada sinalizada, maravilhosa, bela. Se seguirmos, sem dúvida nenhuma, chegaremos à felicidade, não é? Ou é o caminho seguro que nos levará à paz, à harmonia, ao equilíbrio, né? Então, isso é importante a gente entender. Então, a vivência do Evangelho é muito importante. E a estratégia de Deus visando a felicidade de seus filhos é muito interessante, desde a vinda de Moisés, a primeira revelação de Deus aos homens, depois com a vinda de Jesus, e as religiões e a doutrina dos espíritos, como a doutrina do Consolador prometido, tem um papel importantíssimo,
no resgate e na vivência do evangelho puro de Jesus, né? Então, essa obra é maravilhosa. Como está dizendo, cada obra assim, foca um ponto. A doutrina espírita é muito ampla, ensinamentos múltiplos, né? Que é o evangelho, né? Puro, é a vivência desse evangelho. Mas cada obra ela aprofunda num ponto importante, que diz respeito ao desenvolvimento moral das criaturas. Nesta, nós vamos enfocar um assunto muito interessante, que é a lei da ação e da reação, ou seja, a lei do progresso, para que a gente possa, ao ler e entender as repercussões dela, a gente entenda e procure vivenciar a lei, o evangelho, para evitar as repercussões negativas, ou certamente as colheitas infelizes, porque nós sabemos disso, né? Jesus dizia que a gente colhe o que planta, sabe pelo fruto, como pela sua obra. Não é assim? É. E André Luiz diz, olha, se a gente quiser colher a bom fruto no futuro, tem que plantar agora. Ou seja, sintetizando a cada ato que a gente comete, quer seja no campo do bem ou no campo do mal, aí surge uma repercussão dessa ação. As boas ações certamente nos conduzirão às felicidades, os bons frutos. E as más ações, as infelizes também. Essas repercussões podem ser de imediato, pode ser no futuro, numa encarnação futura. Mas diz Jesus que a cada nós teremos que pagar até o último centavo, ou seja, a cada dívida contraída precisa ser paga. Não dá para transferir isso, não, é? Não tem jeito. Então, as vicissitudes que passamos hoje já sabemos que é fruto dos males, dos erros graves que cometemos no passado, na companhia, no estágio de espíritos ainda caminhando para a luz que cometem graves erros. É desse processo. Então, essa obra ela é muito importante no processo da educação do espírito. E hoje a gente vai enfocar isso e vai trazer, de uma forma muito importante em cada obra, a repercussão especial daqueles que cometeram graves erros que, como consequência dos graves erros cometidos, serão atraídos para lugares que têm criatura por sintonia que comungam com esse pensamento. Os assassinos, os ladrões, aqueles que enganam o próximo, que cometem atos de muita gravidade, vão para onde? Para os mesmos lugares onde estão aqueles seus companheiros que pensam da mesma forma, por sintonia, né? Não teria eles condições de ir para um lugar diferente, mais feliz, porque eles se diriam até infelizes, porque é um ambiente que a conversa, o entendimento, a prática, não lhes faria bem, não se sentiria bem, porque o estágio é diferente, né? Isso é muito importante pensar, entender. A gente está enfocando nessa obra exatamente a região de sombras, as regiões infernais, de dores, as regiões abissais, de sofrimento, a região de sombras mesmo, né? No capítulo primeiro, que a gente estudou a semana passada, né? Que mostra luz nas sombras, que é interessante, é exatamente isso. Ninguém, absolutamente ninguém, está só. Não existe isso. Nos diz André Luiz que, por mais infeliz que sejamos, haverá sempre alguém mais feliz que vela por nós, que cuida da gente, nossos instrutores, nossos amigos espirituais, ou como diz a doutrina católica, os nossos anjos da guarda. Todos nós temos. É Deus assistindo o homem pelo homem, como diz André Luiz no livro Entre a Terra e o Céu. Sempre haverá um irmão mais feliz que nós, dentro do princípio da fraternidade universal, dos que mais têm, ajuda os que menos têm, os mais sábios, ajuda os mais ignorantes, sempre haverá alguém a estender a mão, nos tirar os atoleiros, dos charcos, né? Então, essa obra enfoca isso, aqueles que cometeram graves erros, e de ao desencarnar, vão exatamente habitar esses sítios de dor profunda, de dores superlativas, de angústias terríveis, né? E ele mostra o perfil dessas criaturas, né? Ele mostra, nos capítulos passados, ele situou esse ambiente, como é que esse ambiente, mas todos eles, em cada onde há criaturas, filhos de Deus, haverá sempre aqueles representantes de Deus para assisti-lo. Portanto, essa instituição a que André Luiz foi chamado para escrever essa obra não podia ser diferente. É importante entender isso. A cada uma das obras trazidas a lume por André Luiz, essas 12 obras que enfocam um aspecto, sempre ele estagia em uma instituição cujo diretor é o conselheiro, é o orientador dele na obra, que traz os ensinos, né? Para que ele possa colher apontamentos e esses apontamentos sirvam para o livro e as histórias e as vivências e mais. Ele conta normalmente a história dos orientadores diretores, das criaturas que hoje são iluminadas, mas mostrando que essas criaturas no passado foram réprobos, foram criaturas que cometeram graves erros. Por que isso é importante? Para a gente entender.
mais infelizes que somos hoje, não podemos ser uma criatura feliz. Somos Deus, como dizia Jesus. Informação, obviamente. Isso é um estímulo muito importante. As dores que passamos hoje serão certamente transformadas em atos de beleza e felicidade, e a gente se transforma, que a gente conquista essa felicidade. Então, é muito interessante por isso. E o ministro Clarence, que é o tutor de André Luiz, desde que ele foi resgatado lá no nosso lar, quem leu o nosso lar lembra disso, é o tutor dele. E a cada obra dessa, que Clarence é o ministro de nosso lar, do Ministério do Auxílio, encaminha André Luiz para que cada obra dessa seja desenvolvida com um instrutor e uma instituição que possa dar subsídio. Nessa obra, o instrutor é Druso, que ele coordena, que ele dirige uma instituição na região de treva, de dor e sofrimento, né? Região de profundo sofrimento, né? Onde tem lá, essas criaturas estão lá, e ele traça um perfil, foi visto no capítulo passado. Quem desejar, que estiver vendo esse capítulo, não viu ainda os capítulos passados, ou mesmo toda a obra que a gente começou a trabalhar há mais de um ano, nós temos lá na Sociedade de Estudos Espírita de Natal, no YouTube, CEN, canal CEN, SEN, onde todos esses quase mais de 150 vídeos explicando a obra, que é importante. Então, no capítulo passado, ele fez um perfil daquele ambiente de fora e das criaturas que estavam lá. Hoje, nesse capítulo, vamos estudar o capítulo 2, traz informações muito interessantes, uma verdadeira aula de Druso. Essa aula, além de mostrar as situações e as consequências de nossos atos, que reverberam, e por aquelas criaturas estão lá por essas razões, mas ele faz uma palestra magistral, uma aula magistral, para aquelas criaturas infelizes que foram resgatadas daquelas regiões, nós vimos também no capítulo passado, que esse resgate acontece quando começa o processo de mudança dessas pessoas, enquanto eu estou em revolta profunda, não tem a menor possibilidade, que eles inclusive invadiriam o ambiente, e comprometeriam todo o trabalho da casa, mas quando eles estão começando a mudar, quando cansam de sofrer e roga aos céus assistência, é o começo do processo. Enquanto a gente acha que está certo fazendo as coisas erradas, o processo está longe. Mas na hora que a gente começa a entender que nossas ações são equivocadas, começa o processo de culpa, os processos de entendimento dos nossos erros, aí o processo acontece. Então, essas criaturas resgatadas em nome de Deus, começa o trabalho. Que trabalho? De restauração dos seus perispíritos, que vem grandes doenças, grandes problemas, graves sequelas. E também o trabalho de renovação, trabalho de educação desse espírito, visando o quê? A futura encarnação dessas criaturas, porque Deus é Pai misericordioso e bom, deseja a felicidade deles. Mas precisa se preparar, se reciclar para voltar à carne. Para quê? Para que, na verdade, eles possam aprender as lições que não aprenderam no passado, que são as provas, e as expiações, que são os graves erros cometidos, os erros que precisamos reparar. Então, isso é interessante. E nessa aula que Druso vai dar para esse grupo de cerca de 200 de criaturas que estão lá internadas no Mansão Paz, que é o nome da instituição, traz lições imorredoras, mostrando cada um cometeu, as consequências, que são importantes para a educação dele, mas muito também para nós, para termos a compreensão que não devemos cometer determinadas condutas sob pena de sofrer gravíssimas consequências, porque isso é a lei do progresso, gente. Né? Isso é importante a gente entender. Então, vamos lá. O capítulo 2 chama-se Comentário do Instrutor, e André Luiz começa assim a narrar. O recinto a que demandávamos era confortável e amplo. Que recinto é esse, gente? Quando Druso recebe André Luiz e Hilário, que é parceiro de André Luiz, foi médico também na Terra, e umas 3 obras passadas de André Luiz, que Hilário é parceiro de André Luiz, trazendo considerações importantes. Quando ele chegar à casa encaminhado pelo Luiz Clarence, o Clarence apresentou a instituição, mostrou como era o ambiente fora, o perfil das criaturas, e ao final a Druso disse, olha, nós vamos agora fazer um trabalho de assistência, as criaturas estão internadas aqui, toda semana a gente faz isso, 2 vezes por semana, faz parte da educação dessas criaturas. E foram lá. Então, está dizendo que esse ambiente é confortável, e é importante entender também isso. Ora, lá fora, nós vimos no capítulo passado que o ambiente era terrível, né? Ventanias ululantes, um ar intragável, verdadeiros tufões acontecendo lá fora, levando tudo, inclusive os espíritos, naquela situação difícil, que ele não estava abrigado. Terrível. Mas dentro não. Era confortável. Por quê? Porque eles sabiam que nós fazemos o ambiente. As criaturas estavam ali, naquela instituição, naquele hospital, escola, eram criaturas que trabalhavam no campo do bem. E esse pensamento coletivado do campo do bem cria uma paz, uma harmonia. Isso é muito importante entender. Precisa dizer que eu confortável.
diz André Luiz. Mas a expressiva assembleia, quem era essa assembleia? Dos socorridos, dos que estavam ali albergados, internados naquela instituição, que lotava aquele auditório, enfim, em grande parte desagradável e triste. Um perfil. Claro, por que desagradável e triste? Essas criaturas foram resgatadas das sombras. E por que foram resgatadas da região de sombras? Porque cometeram gravíssimos erros. Então, eram tristes porque estavam tomando a ter consciência dos gravíssimos erros cometidos no passado. É o processo de renovação absolutamente salutar, porque se não chegasse a esse estágio, continuariam lá, até entender que as condutas eram indevidas e infelizes. É a dor, né? E a história máxima que a dor ensina a gemer é exatamente isso, é um fato, né? Então, era desagradável, por que desagradável? Vamos ver aqui. As criaturas que cometem graves erros, males terríveis, esses erros transformam, maculam, modificam para pior o perispírito, entendendo o perispírito como o quê? O perispírito é a roupagem do espírito e é uma cópia do nosso corpo espiritual, do corpo de carne. Todas, como o material que reveste, o material de que é formado o perispírito é um material muito amoldável, plástico, ele transforma-se conforme, na verdade, as nossas ações do campo do bem ou do campo do mal. Quando a gente lê a literatura espírita e a gente tem a relação, e a gente vê as criaturas, quanto mais infeliz, quanto mais grosseira, é, cruel, mais as fisionomias das criaturas são terríveis. Por quê? Exatamente por essas sequelas dos males do passado. Então, pessoas animalescas, totalmente deformadas, roupas rotas, tristes, sujas, exalam um cheiro terrível, porque a gente dá o que tem, a gente exala o que tem, né? Gargadas extintóricas, não tem o menor respeito pelo próximo, nota que a gente dá o que tem, diz Jesus, né? Mas as criaturas do outro lado, quanto mais sublimadas, mais as feições são belas, né? Mais a forma de trajar é linda, são verdadeiras vestimentas de luz, né? Exalam perfume, olha a diferença, né? A forma como trata a energia que sai deles, o magnetismo, é de profunda beleza, que todo mundo sente a presença, é exatamente isso, né? Então, aquelas criaturas desagradáveis, tipo, por essa razão. Ao clarão de vários lampadários, se o ambiente era iluminado, podia observar, diz André Luiz, do largo estrado em que nos instalávamos, que é o orientador, Druso, é, os semelhantes, os semblantes disformes de quem? Do grupo, como eu falei, né? As feições animalescas, de dor, de sofrimento, enfim. Que em maioria, a maioria tinha essas feições completamente horrendas, né? Ali se congregavam. Aqui e ali, diz André Luiz, se acomodavam assistentes e enfermeiros, quem? Os auxiliares, os trabalhadores da casa, que auxiliavam na condução e na educação druso. Na educação, veja só, o trabalho de uma casa como essa era muito amplo, então tem pessoas que trabalham da parte da religiosidade, tem enfermeiros, tem médicos, tem professores, enfim, é um espectro, médicos, enfim, é um espectro bastante grande, né? Cuja posição espiritual, diz André Luiz, desses assistentes, era facilmente distinguível, é a diferença, né? Quanto mais evoluído, mais são agradáveis as criaturas, mas o ar que exala, a forma de se posicionar é diferente, né? Pela presença simpática com que encorajavam os sofredores. Eles estavam lá com todo o amor com aquelas criaturas, eram criaturas doentes da alma, né? Com patologias graves, porque essas patologias, quando você desencarna, por as consequências graves, você continua a sofrer até se renovar, né? Diz André Luiz que tinha cerca de 200 naquele auditório de sofredores. O número de enfermos era mais ou menos que se reunia ali. Mas 2 terços, segundo André Luiz, apresentavam deformidade fisionômica, ou seja, eram 2 terços de criaturas que cometeram gravíssimos erros no passado, gravíssimos. Porque também te viu no capítulo passado, que aqueles que cometeram atos graves, mas que tinham valores, no átimo cometeram um fato terrível, foram para lá, mas mais rápido foram recuperados. Então, essas criaturas têm menos deformidades do que aqueles que passaram muitos e muitos e muitos anos, às vezes séculos, cometendo fatos gravíssimos. Quanto mais sequela, mais deforma. O perispírito já vimos isso, né? Quem terá visitado, diz André Luiz, um sanatório, um hospital de moléstia de pele, ele diz isso com figura de linguagem para entender a gravidade dos quadros, né? Analisando o conjunto daqueles doentes graves, ou seja, daqueles que estão com maiores sequelas, poderá imaginar o que fosse aquele agregado de almas silenciosas
e dificilmente reconhecível. Veja aí, gente. Dificilmente reconhecível, dadas essas sequelas, dadas essas deformidades, os perispíritos daquelas criaturas. E aí eu lembrei, e vale muito quem estuda e quiser dar uma olhada, no capítulo 31 de Nosso Lar, que fala exatamente do espírito vampiro de uma senhora que fora enfermeira, trabalhava com recém-natos, e ela matou 58 crianças. Aí dá para mostrar a aparência horrenda daquela criatura, e a gente tem uma compreensão como, na verdade, os males realizados eles se impregnam. Nosso perispírito é como se fosse uma máquina fotográfica. A cada ato infeliz que a gente comete, ele se incorpora ao nosso perispírito. Né? Isso é importante entender. Então, esse perispírito será mais belo ou mais feio, dependendo dos graves males ou bem que a gente faz. Né? Então, vale a pena dar uma olhada no capítulo 31 do Nosso Lar, que conta a história desse espírito infeliz. Chegou até o nosso lar pedindo socorro, né? Normalmente essas criaturas chegam com o propósito de destruir o trabalho das criaturas para um trabalho do bem. A gente viu isso também. Todas as instituições que são localizadas no mundo espiritual inferior, elas, as entidades do mal, desejam aniquilar o trabalho, porque eles querem dominar tudo, né? É o estado de ignorância dessas criaturas. Notando a quase completa inquietude do ambiente, indaguei a Drude de Santa Luís quanto à tempestade que se contorcia lá fora, informando-nos generoso amigo que nos achava em salão interior da cidadela. Já expliquei o que é cidadela na passada, aquelas cidades medievais do passado, todas eram cercadas. E por quê? Aquelas cidades, se não tivesse cercado, estrutura de fortaleza muito violenta, eram invadidos, mortos, saqueados, estuprados, pessoas. Era o estado da brutalidade daquelas criaturas da época, né? E lá no mundo espiritual é mais ou menos assim. Cada instituição dessa é protegida com guarda, com canhões, com toda a estrutura, senão as criaturas invadem e destroem tudo, as criaturas infelizes, né? Por isso que ele fala a cidadela. Aquele casarão também tinha toda a estrutura de segurança para que o trabalho de Deus possa ser realizado aos filhos de Deus que começam o trabalho de renovação e transformação, né? Aí diz, olha, escuta, mas e o trabalho lá fora, e aquela tempestade lá fora e tal? Ele perguntando a Luiz exteriormente revestido de abafadores. Sim, aí o diretor diz, olha, tá certo, é verdade, tem lá fora, que é totalmente diferente, mas existe um abafador de som. Para quê, gente? Veja como é interessante isso. Porque a gente sabe que o ambiente terrível lá de fora, barulhento, o vento terrível lá fora, os gritos das criaturas em sofrimento lá fora, que eram levados por aquele turbilhão de dor e sofrimento, se chegasse a ter um ambiente interno, perturbaria profundamente os doentes. Olha que coisa interessante, é bacana de aprender ali, né? Então, só, tem abafador de som para evitar que esse som chegue até aqui, que perturbaria não só as criaturas doentes, porque certamente lembrariam das dores que sofreram lá fora, e isso perturbaria psicologicamente muito, até mesmo o trabalho de harmonia dos trabalhadores da casa, né? Interessante isso, né? Integrando a equipe dirigente, integrando a equipe dirigente, Hilário e eu, estava com Druso, né? Passamos a conhecer companheiros agradáveis, claro, agradáveis porque são criaturas que têm uma certa elevação espiritual e exalam da bondade, fraternidade, enfim, e distintos. E ele citou três aqui: Silas, Honório e irmã Clementina, e nós vamos ver no decurso do livro que Silas tem um papel importante demais para a companhia André Luiz Hilário em boa parte do livro e terá considerações muito interessantes pela frente. Três dos mais destacados assessores daquela morada socorrista, os assessores mais próximos de Druso, ele quis dizer isso. Não nos foi possível qualquer entendimento com os três, além das saudações comuns, porque o Druso, após indicar um dos enfermos, né, para proferir a oração de início, que ele inicia essa aula de orientação, que ouvimos emocionadamente, certamente um desses enfermos, já no estágio mais avançado, melhora, poder fazer uma prece que tocou o coração de todos, tomou a palavra, Druso, diretor, e falou com naturalidade, qual se estivesse conversando numa roda de amigos. Veja aí a humildade e a grandeza desse diretor, não é? Ele estava falando para aquele grupo de criaturas de réprobos profundamente, mas com a fraternidade, que isso é importante para tocar os corações daquelas criaturas, entender que eles são filhos de Deus, o diretor está naquela situação, mas já foi um dia também criatura errada, e entender é a forma de estimular e também de despertar
para a paz e para a harmonia. Se fosse uma criatura arrogante, não tocaria. Então, isso é muito importante dentro do processo de reeducação espiritual de cada um de nós. Quanto mais amáveis como tratados, a gente recebe essas emanações e incorpora aos nossos espíritos, estimulando-os também, já que nos sentimos bem quando for bem tratados, a tratar melhor. Isso faz parte do processo educativo. Diz, então, a magnânima aula de Druso, que vale muito a pena prestar atenção, que é de uma beleza extraordinária. Irmãos, disse ele, continuemos hoje, ou seja, um trabalho continuado de educação, hoje, em nosso comentário acerca do bom ânimo. Quer dizer que esse assunto, bom ânimo, já foi tratado em outras ocasiões, mas continua. E um tema desse não podia ser mais adequado para um grupo de criaturas tristes, enfermas e sofridas com grande angústia. O bom ânimo é fundamental. As criaturas de desespero, depressivas, não vão vencer as suas dores internas. Então, o bom ânimo é fundamental em qualquer um de nós. Quando a gente tem um sentimento de negatividade, isso é ruim atrás, essa energia negativa. Então, o bom ânimo é um assunto importantíssimo para eles e para nós também, na nossa vida, né? Não me creiam, disse Druso, separado de vocês, por virtude que não possuo. Olha aí a humildade. Estou falando do diretor da casa e aquele grupo de réprobos que foram trazidos da região das sombras de profundo dor, alguns que passaram décadas lá dentro, talvez até séculos, de dor profunda, né? E foram resgatados, porque eu sou filho de Deus, gente. Nunca Deus esquece qualquer de seus filhos, por mais graves erros que tenham cometido, né? No dia que eles se renovarem e tiverem condições, sempre haverá alguém estimulando. Quem leu na Libertação sabe a situação de que fora tratado por Matilde, que recolheu o seu filho, que estava há séculos na região de sombras, e a sua mãe, que é um amor inquebrantável, buscou resgatar ele a todo custo, e termina o amor sempre vencendo as sombras, que é um sentimento inquebrantável, né? Muito bem. A palavra fácil e bem posta, disse Druso, é muita vez dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos à reflexão e à disciplina. Claro, um diretor tem que ter a forma adequada de se dirigir a cada um dos seus grupos de tutelados, visando sua renovação, né? Aí, olha a humildade dele, e com essa frase ele já mostra que também fora alguém que passou por uma situação semelhante. Também sou aqui um companheiro à espera da volta. Eu não sou melhor, não sou Deus. Não, de jeito nenhum. Eu também reencarnarei como vocês. Vocês, vocês almejam e precisam e necessitam voltar para recomeçar, para aprender as lições que não aprenderam, para pagar suas dívidas. Mas eu também. Olha aí. Eu terei que voltar também, onde mostra exatamente como o processo evolutivo é interessante. Demonstra essa humildade. Olha, se esse diretor, com a bondade, com o trabalho, com a responsabilidade, com a grande, tem que voltar, como a gente tem o que melhorar? Isso reflete importante no coração daqueles que ouvem essa explanação, né? Disse ele, a prisão redentora na carne, a reencarnação, acena-nos o regresso. É uma necessidade imperativa, porque só somos deuses em formação, como dizia Jesus, e ninguém alberga as experiências luminosas sem vivenciar. Ninguém aprende determinadas lições sem passar por elas. Ninguém aprende a levantar sem cair. Isso faz parte do processo, né? Diz ele. No plano físico, sim, não, desculpa, é assim, reflexão, a volta, espera a volta, a prisão, assim, é que o propósito da vida, diz Russo, o propósito da vida, o objetivo da vida, qual é o propósito? Renovação. Trabalhe em nós e conosco, ou seja, Deus planta a semente e a gênese de Deus está dentro de nós, que somos deuses, Ele está lá trabalhando dentro de nós, mas temos um livre-arbítrio. A gente segue o caminho que a gente achar que deve. Deus é Pai misericordioso, mas não nos obriga. Então, olha, exatamente, o propósito da vida está dentro de nós, o propósito de Deus, através de todos os meios estão lá. Por isso nós temos amigos espirituais, os anjos da guarda, para guiar na perfeição. Tudo mostra o caminho. Deus não abandona, tem um instrutor, nós temos as possibilidades de crescimento, etc. Mas fica o nosso albedrio. Deus não nos obriga a absolutamente nada, porque nós temos o livre-arbítrio de seguir os caminhos que a gente acha que deve seguir. Se seguir o evangelho, é a estrada luminosa que eu falei há pouco. Mas se pegar os desvios, pode cair nos abismos, e aí haverá consequências de nossos atos, né? Diz ele, cerceando-lhe os impulsos, nós temos essa semente, esse germe de Deus em nossos corações. Cerceando os impulsos, agimos em sentido contrário à lei. Que lei? A lei de Deus, a lei do progresso, a lei da felicidade. Nós
contrariamos, e onde contrariamos, e surgem as responsabilidades, criando aflições, sofrimento para nós mesmos. Sim, os nossos erros não são culpa de ninguém, não, gente. Não adianta culpar Deus, a família, não, nós somos o culpado. Nós nos desviamos da lei divina que nos leva à felicidade. Nós nos desviamos de vivenciar o evangelho. Por isso, estou pagando as responsabilidades exatamente dos erros que cometemos no passado. Isso é importante a gente entender, para a gente compreender hoje. Gente, a encarnação é uma bênção, é um meio para atingir o fim, que é a felicidade de Deus dá. Mas está na nossa mão. Por isso, esse livro lido e absorvido para nós, é importante para a gente entender a importância da encarnação e tentar, da melhor maneira possível. Claro que ninguém, na natureza não dá salto, ninguém vira anjo do dia para a noite. Vai fazer um esforço muito grande para acordar nossas más inclinações. A gente lendo e tendo a compreensão das consequências, vamos ver que as felicidades estão em nossas mãos. É importante entender isso, né? Diz ele. No plano físico encarnado, muitos de nós supunhamos, quando encarnados, que a morte seria um ponto final, que resolveria todo o problema. Muitas pessoas têm essa visão errada. Não, morreu, acabou, ou virar santo. Muitas pessoas dizem isso, né? É um grave engano. Ninguém transforma-se. Não existe mágica. Não, você é o que você é, tanto aqui quanto lá. Com uma diferença muito básica. Aqui, encarnado, você pode até disfarçar ser um lobo em pele de cordeiro, mas ninguém engana a lei de Deus. Quando você desencarna, você é o que você é. Se for uma criatura bondosa, aparece alguma luz. Se for uma criatura infeliz, está as sombras. Se o perispírito está tudo registrado lá. É importante entender isso, né? Muito bem. Então, quando eu era encarnado, supunha-se que a vida era um ponto final ao nosso problema. Enquanto outras pessoas imaginavam, né? Mesmo que tenham algum conhecimento espiritual, que não entendem a lei de ação e da reação, enquanto outros, muitos se acreditavam privilegiados, como se Deus privilegiasse alguém, como se Deus discriminasse ou privilegiasse. Não existe apadrinhamento no mundo espiritual diante de Deus, todos são iguais, né? Privilegiado é a infinita bondade, por haverem abraçado a atitude de superfície nos templos religiosos. Isso é importantíssimo. Não é o fato de você proferir uma religião, você pertencer a uma religião, você frequentar uma igreja, um templo ou uma casa espírita, quiser que você é santo. Não, nada. Quer dizer que você está tendo a beleza de ter o acesso às informações que pode transformar você. Não são as religiões que salvam cada um de nós, não. É um grave pensar assim. O que, na verdade, essas religiões trazem, contribuem, que todos, diz a doutrina espírita, com muito respeito a todas as religiões. Todas são criadas por Deus, todas elas são caminhos que nos levam a Deus, mas se você vê aquelas informações e não vivencia, não adiantou, meu amigo. Não é o fácil de pertencer a uma religião A, B ou C que você vai ser uma criatura melhor se você não vivencia aqueles ensinamentos. Eu vi outro dia, com pena de quem eu disse, eu frequento a igreja X, pago o dízimo, estou salvo. Isso é uma bobagem, isso não tem nada a ver. Se você, na verdade, vai à igreja, seja lá qual for, e não vivencia os seus ensinamentos, não é só pelo fato de pagar, porque ninguém compra felicidade, ninguém compra pureza, ninguém compra pedaço no céu, como dizia as indulgências da Idade Média, que você comprava um pedacinho com título, os faços no teto do céu. Isso é um engano imenso, né? Que até hoje, infelizmente, os fariseus modernos também vendem isso. Está salvo, doe seu apartamento, doe sei mais o quê para a igreja X, você está salvo. Isso é um engano, um engodo imenso. E é importante entender isso. Ó. Aí eles, olha, então, muitas pessoas são religiosos, de qualquer matiz, acham que pelo fato de desempenhar um papel, que é palestrante espírita, que é médio, que é pastor na igreja, que é padre, que está salvo. Isso é uma bobagem. Se você teve essa oportunidade e não vivenciou bem os ensinamentos que você teve acesso, isso não significa nada. Significa que você vai prestar conta dos seus atos. Isso é importante. A viagem do sepulcro, você desencarna, no entanto, ensinou-nos, olha aí, uma lição grande e nova para aqueles que não acreditam que a vida continua, que não tem repercussão nos seus atos, né? A de que nos achamos indissoluvelmente ligados às nossas próprias obras. Né? Conhece a árvore pelo fruto, dizia Jesus, e o homem pelas suas obras. Aquele que planta o bem, colhe o bem, aquele que planta o mal, colhe o mal. Isso é simples, é a lei da ação, da reação que essa obra trata. Né? Não tem jeito, é a lei do progresso. Todos têm a possibilidade de que todos são filhos de Deus, a sua nacionalidade é de forma absolutamente igual, mas está na mão da gente. Diz ele, nossos atos, na vida, em qualquer situação, tecem asa de libertação se forem ações proativas, ações iluminadas, ações de caridade, de benevolência, de indulgência, de perdão, de fraternidade, se for.
Traçam asas de libertação, porque elas serão a chave, a senha de acesso aos mundos mais elevados, por sintonia. Aquelas criaturas que têm um coração mais purificado, irá habitar, quando desencarnar, um ambiente desse, por sintonia, né? Diz ele. Ou algemas de cativeiro, prende, né? De cativeiro para a nossa vitória ou para a nossa perda, sim. Se eu só cometi atos infelizes, desarmoniosos e desequilibrados, quando desencarnar, eu vou para esses lugares. Quando os meus companheiros cometeram os mesmos atos, estão lá. É importante, não é o fato de ter religião A, B ou C que vai transformar você. A ninguém, olha a informação importante, a ninguém devemos o destino, as nossas dores, as nossas vicissitudes, as nossas angústias, quer dizer, senão a nós próprios. Nós próprios. Entretanto, diz ele, é verdade que, se é verdade que hoje, que nos vemos hoje sob as ruínas, e eles estavam em ruínas, estavam na região de trauma, de sofrimento, nas trevas, de nossas realizações deploráveis que cometemos no passado, ali é o fruto amargo colhido do mal contado no passado, não estamos sem esperança, não. A prova são eles. Escuta, ele está falando para criaturas que passaram muitos anos de profunda dor e sofrimento e quando começaram a se arrepender, foram resgatados, estão se renovando, se transformando para voltar como filho de Deus. A estrada da renovação, porque Deus é esse Pai misericordioso e bom, sempre haverá alguém, em nome de Deus, resgatando e nos colocando na estrada. Nossos tutores, nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais. Esperança? Sem esperança nunca. Deus não abandona nenhum dos seus filhos. Diz ele, se a palestra, volta a dizer, isso é uma palestra para aquelas criaturas dos 70 anos que estavam vindo, que estavam se renovando, tratando a saúde de seus espíritos, as patologias graves, e tratando também a educação da alma, visando o recomeço, né? Se a sabedoria do Pai, diz Druso, celeste, não prescinde da justiça, tem que ter mérito, tem que ter justiça. Uma ação errada corresponde a uma penalidade pelo mal que você cometeu, não porque Deus quer, porque somente culpado exige, né? Para evidenciar, quer dizer, a sabedoria do Pai não prescinde da justiça para evidenciar a sabedoria. Para ela evidenciar-se, tem que ter a justiça. Você fez uma coisa boa, bom, ótimo. Vai receber o bem. E qual é o bem, gente? Qual é o tesouro? Aquele de Jesus, que a traça não come, que o ferrugem não corrói. É a moeda eterna. É a poupança espiritual que eu gosto de dizer, não é verdade? Todo o bem que você fez está lá, guardada, como o mal também, infelizmente. Temos a capacidade de praticar mais o bem do que o mal, estamos no nosso caminho, né? Essa mesma justiça, diz ele, não se revela sem amor. Como? Como? A verdade, o amor, ele é o sentimento mais extraordinário que tem, não é? É transformador, transformador. Não há progresso sem amor. Não há progresso sem caridade, gente. O que é caridade, afinal de contas? Caridade, como diz a doutrina, é o amor em movimento. Olha aí. Caridade é aquele ato altruístico, um ato de nobreza da alma humana, que diante do sofrimento de outrem, não importa quem, sua alma se sensibiliza com a dor do outro. Membro da família de Deus, somos todos filhos do mesmo Pai, né? Se sensibiliza. Atende a caridade. Na hora que sua alma toma uma atitude visando me diminuir, atenuar ou cessar aquela dor, esse é caridade. Esse é o amor em movimento. É a vivência, é a benevolência para com todos, como dizia Jesus. E a benevolência e a indulgência. A gente tem que entender que as criaturas são capazes de tomar atos de bondade extrema, porque não tem essa bondade para dar ainda, né? Isso é importante. Porque a mão direita não sabe o que a mão esquerda faz. Fazer o bem, pelo bem, né? Isso é importante. Se somos vítimas de nós mesmos, estamos pagando aquilo que encontramos no passado. A nossa dor é consequência disso, diz ele. Somos igualmente beneficiários da tolerância divina. Olha que informação interessante. Que nos descerra os santuários da vida para que saibamos espiar e solver. Ou seja, mesmo diante dos nossos males terríveis que cometemos, Deus dá sempre a possibilidade de recomeçar. Olha que maravilha, né? Que maravilha. Isso é a beleza, né? Solver. De pagar nossas dívidas, diz André Luiz. Feliz daqueles que podem pagar o que devem, né? Que chegaram em estágio de elevação e quitaram. Não há como elevar-se aos pincos da evolução e à felicidade se você não quitar suas dívidas do passado. Nós ficamos amarrados a isso, enquanto não corta os elos,
de ódio com aqueles que prejudicamos ou nos prejudicaram, não vamos à frente, porque o perdão não é tão importante. Restaurar, diz ele, e ressarcir. Dissolver, pagar, restaurar o mal que a gente fez e ressarcir o mal que a gente fez, né? É um ato de amor de Deus. É isso, se entender isso, gente. Algumas criaturas e algumas doutrinas, outras, dizem que não, você está sendo penalizado, você tá sendo punido por Deus, né? Algumas pessoas falam assim quando a gente está diante de uma dor profunda. A doutrina vê o contrário. Deus é Pai misericordioso e bom e tem um amor incondicional por cada um de nós. Não tem raiva, ao contrário, tem piedade das nossas quedas. E nos dá sempre a possibilidade de reparar, que é a justiça divina, não tem outra, é a meritocracia. Mas a reencarnação como um processo de reciclagem, de renovação, de transformação, onde a gente aprende as lições que não aprendeu e quita nossas dívidas, é um ato de amor. O relato das criaturas que voltam ao mundo espiritual endividados, sua mente culpada, cheia de remorso, cheia de culpa, é um sofrimento atroz. E eles rogam a Deus a possibilidade de voltar para reparar, para aprender. Então, a vinda aqui, as dores, é um ato de misericórdia, é um ato de amor de Deus e não a punição, como eles falam. Não, isso é uma penalidade. Um erro pensar assim, né? Muito bem. Na retaguarda, no passado, aniquilávamos o tempo. O tempo é ouro, gente. Ele bem aproveitado, a gente tem capacidade de aprender, de ensinar, de ajudar, de enriquecer-se espiritualmente, né? O tempo é ouro, mas se a gente utilizava o tempo para fazer coisas sem futuro, desarmoniosas, equilibradas, ou na preguiça, parou. Então, se aniquilávamos o tempo no passado, na retaguarda, instilando nos outros sentimentos e pensamentos que não desejavam para nós, olha a falta de caridade. Bastava cumprirmos o mundo, esse pensamento de Jesus, esse ensinamento de Jesus. Não faça a outrem aquilo que não gostaria que os outros lhes fizessem. Bastava para ter um mundo melhor. Se eu não praticasse nenhum mal, porque não queria que ninguém fizesse o mal, se eu praticasse, se torna pensando assim, seria uma maravilha. Mas a gente utilizava o tempo para fazer o mal, instigar sentimentos inferiores dos outros, coisas que não gostaria que não fosse feita. Por isso estão endividados. Quando não estabeleciam pela crueldade, sentimento profundamente infeliz, espírito duro, e pelo orgulho. O orgulho de Jesus como das formas de câncer da humanidade. O orgulhoso, para defender seus pontos de vista, não importa quem vai predicar. Desde que o ponto de vista prevaleça, não interessa predicar alguém, se vai matar alguém, se vai ver alguém sofrer, não. Né? Então, cuidado pelo orgulho, vasta sementeira de ódio e perseguição. Esse é, digamos assim, o biotipo do espírito infeliz, profundamente atrasado, que destila ódio, que persegue as criaturas, que faz crueldade, que faz destila sua força em cima dos mais fracos, né? Se a gente malversou o tempo com essa criação infeliz, não tem outro jeito. Vamos ter que reparar os erros que a gente fez no passado. Por isso essas criaturas estão naquele sítio. Por isso, essa forma crua, como está sendo dada essa aula, é importante para a turma se entender. Para quê? Eles vão voltar de novo. Se eles não entenderem bem isso, não vão fazer os mesmos erros, vão voltar de novo na mesma situação. Essa é a história. E é importante para a gente ler e entender. A gente está vivendo isso agora. Agora. Ou a gente aproveita a reencarnação que está vendo agora, ou vamos passar por uma situação semelhante. Entenda isso. Quando é que a gente sabe que a gente vai voltar, quando ele vai morrer? As pessoas acham que só os outros morrem. A gente tem que viver como se fosse morrer hoje. Quando eu morresse hoje, iria para onde? Quem sou eu hoje? Sou uma pessoa razoável, ruim, boa? Então a gente tem que entender isso. A encarnação é uma oportunidade. Ninguém sabe quando parte. A vida é uma viagem, é uma missão que a gente está cumprindo. Qualquer hora o trem pode passar. E a gente tem que estar com a bagagem pronta. O que é a bagagem pronta? Exatamente, estar em paz com você mesmo que fez o melhor. Isso é que é importante. Muito bem. Com semelhantes atitudes, fazer o mal, porém levantamos em nosso prejuízo, nós vamos pagar o que devemos, a desarmonia e o sofrimento, que é consequência de nossas ações, que nos sitiam a existência, prende a existência, quais inexoráveis fantasmas. Sim, nós estamos presos ao mal que a gente fez, porque a nossa mente culpada não apaga nada, está lá. O mal que a gente fez está aqui na cachola. É o tribunal mais inclemente de todos. A gente, como fantasma, está lá, sitiando, cobrando. Né? Diz ele. O pretérito fala em nós, o passado, né?
como grito de dor, está lá gritando nossa consciência culpada o tempo todo, né? Exigindo, nossa consciência exige, amontoando sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação. Olha que planta, né? Lei de ação e reação. Que fizemos. Isso é fato, não tem jeito, não dá para gritar, não dá para ludibriar a lei de Deus, que é a lei inderrogável, imprescritível, né? Importante isso, né? Daí os desajustes e as enfermidades. Então, em outras palavras, então, vocês estão aqui agora, doentes, sofrendo pelo mal que vocês fizeram. Se vocês querem ser felizes, e pode, eu estou aqui só a prova disso, Druso pode dizer isso, né? Porque eu fiz a minha tarefa. Senão, continuaria aí. Ele vai explicar por que ele veio de lá. É importante entender isso. Por isso é importante essa compreensão, para mostrar, olha, eu sou aqui, sou exemplo, eu passei por onde vocês passaram também. Ele vai dizer isso mais na frente, né? Daí eles ajustam as enfermidades que assolam a nossa mente, desarticulando os veículos de manifestação. A deformidade do perispírito, como eu falei, que eu expliquei lá atrás, né? Admitíamos que a transição do sepulcro fosse lavagem miraculosa. Algumas pessoas imaginam assim, desencarna e vira santo, né? Libertando-nos, liberando-nos o espírito, mas ressuscitamos no outro lado, né? Em corpo sutil, o perispírito, e agora, com os males, as manchas, as sequelas, as cicatrizes que alimentamos em nosso ser. Por isso, as deformidades do perispírito, as feições das entidades infelizes. As sequelas, né? As cicatrizes. Nossas lições de se ele com a retaguarda, com o passado, tirar, aprende com os erros, não é assim? Cometa o erro. Há um sofrimento. Quem a gente entender a lei de Deus, ela é muito sábia, gente. Se a gente cometesse os graves erros, não tivesse nenhuma consequência, se você se estimular a mudar? Não tem consequência. Aí, por isso que a dor ensina a gemer. Você, na verdade, comete um erro grave, vai sofrer as consequências, e você vai entender. Se cometer de novo, vai sofrer de novo. A única forma de ter a felicidade é praticar o bem, é viver o evangelho. Nossa lição com a retaguarda, diz ele, por essa razão, constitui vivas, que é a colheita. Está viva. Eu estou vendo agora a colheita, então está viva aqui na minha mente, não esquece nada. Se eu cometer de novo, eu vou saber que vou errar. Então é importante, vocês vão voltar, entendam isso, dizendo ele, né? E a gente também, né? Laços de afetividade mal dirigida, né? Tivemos a oportunidade de fazer o bem com aqueles que amamos, fizemos o mal. E cadeia de aversão, de ódio, aversão é ódio. O ódio posto lá continua o ódio, até ser trabalhado. Por isso a importância do perdão, dizia Jesus. Perdoe, ele dizia, se pacifica o seu inimigo quando está ao seu lado. Ou seja, se você. A gente vai ver isso mais à frente nesse livro, para entender. Se a gente puder perdoar e ser perdoado, fazer o bem àquele que a gente fez o mal, que está nos livros aqui, ótimo. E se perdurar, pode ser que vou demorar muito a encontrar com essa criatura para se reencarnar de novo junto, para quitar essa dívida. Porque é importante entender isso. O mal feito aqui terá que ser pago aqui. Vamos, na frente, falar um pouquinho sobre essa história. Né? É importante entender isso. Então, nas lições com a retaguarda, por essa razão, estão vivas. Laça a atividade mal, como eu falei, ódio. Aprisiona-nos esses balas feios. Aprisiona nós, ainda. Há companheiros encarnados e desencarnados. Sim, aquele que cometeu o mal pode estar encarnado, está desencarnado. Ou a gente está encarnado ao lado dele, está desencarnado. A gente precisa buscar o perdão, a gente precisa buscar se repactuar com essas criaturas. Muitos deles em desequilíbrios mais graves, daí as obsessões, e contingente com o nosso. Aquele que a gente cometeu o mal, além de nossa mente culpada nos cobrar, é o tribunal, às vezes aqueles a quem erramos, nós temos um débito para com eles, vem cobrar. As obsessões terríveis, e pode acontecer gravíssimas coisas com obsessão, suicídio, enfim, vida atormentada por as criaturas que nos odeiam, é fruto do mal que a gente fez. André Luiz tem uma lição muito bonita sobre isso. A gente tem o hábito de alguma sorte, alguma certa, desejar ou ter um sentimento de infelicidade com aqueles os obsessores. Né? A gente lê, poxa, bem que pode esse espírito infeliz perturbando alguém, obsidiando alguém. Só que ele diz uma coisa muito interessante. Quem, na verdade, é o obsessor? Aquele que cometeu o mal no passado. É mais infeliz do que nós, porque o tempo todo ele pensa em fazer o mal a gente. Está no estado de infelicidade muito grande, só pensa em vingança. Olha quanto é terrível. Esquece tudo. Sempre teve mãe, teve filho, teve marido e tal. Não busca se melhorar, não. O tempo todo pensando em fazer o mal a gente. A gente sofre muito, que é exatamente o que, gente? A consequência.
é a fruto venenoso que a gente plantou no passado, a semente venenosa do passado. Então, a gente sofre com a nossa mente culpada e sofre a injunção das entidades infelizes com o processo obsessivo. Por isso, orar e vigiar, que Jesus ensinava, ela é fundamental, é um mantra na nossa vida. Quando está assim, quando está bem, a gente prece. Peça a Deus, eleva a sua faixa vibratória, que você perde o contato aqui com a faixa vibratória do obsessor. E se livra das obsessões. Nutrindo o propósito, quando a lição dele, propósito de regeneração e melhora, é o recomeço. Enquanto a gente acha que está certo fazendo mal, nós estamos distantes. Né? Mas na hora que a gente tem o propósito de melhoramento e renovação, é o começo. Por isso que as criaturas estão lá, internadas na mansão paz, porque já entenderam isso, já se arrependem, já tem o choro do remorso. É o começo da mudança. Enquanto você achar que fazer o mal, a crueldade é bom, você continua lá fora, porque você está num estágio muito distante. Você tem que sofrer mais, até cansar de sofrer e rogar ao Pai a possibilidade de renovação. Somos hoje criaturas despertando. Somos quem, gente? Os que estão ali ouvindo ele, né? Já estão nesse estágio. Estão ali sendo trabalhados, renovados na instituição. Já foram resgatados lá fora, trouxeram para dentro, estão no processo de renovação. Somos hoje, vocês, criaturas despertando entre o inferno, que estavam lá, é onde trevas e dores, e a terra. Por que a terra, gente? O inferno é a terra, porque, na verdade, a terra é o destino. A gente cometeu os gravíssimos erros, tem que voltar lá para o teatro, para o local onde a gente cometeu os erros, para reciclar, para se renovar, passar as experiências, para aprender, né? Que se afinam a terra e o inferno, sim, a gente cometeu lá, vai voltar lá para aprender. Que se afinam tão entranhadamente de um com o outro, como nós e nossos feitos. É exatamente isso. Dizer, achamos-nos imbuídos no sonho de renovação em paz, a felicidade. É isso, todo mundo deseja a felicidade. Entretanto, precisa saber onde buscá-la. Não há felicidade sem viver o evangelho. Ponto. Não tem outra possibilidade. Tudo é belo, é sublime. As ações nossas contra os ensinamentos de Deus, trazidos por Jesus, é que nos redonda a felicidade. Não é? Com o contrário do amor, o ódio. Não tem jeito. É exatamente isso. Muito bem. Entretanto, quem poder, nossa, não tem, a imbuir do sonho da felicidade, aspirando à imersão na vida superior. Todos nós queremos ser uma criatura feliz, iluminada. Entretanto, diz ele, quem poderia adquirir respeitabilidade sem quitar com a lei? Como? Como é que eu vou ser respeitado verdadeiramente se eu exalo mal, ódio, ressentimento? Não. Você pode até ser temido, mas respeito não. Não é assim? Se encontrar uma criatura vingativa, você tem respeito por ele? Você tem respeito? Não, você tem medo. Algum por medo. É assim? É a dívida, gente. Tem que quitar o que devemos. Olha que frase forte e verdadeira, gente, para a educação do nosso espírito. Grave, que ela é importante. Ninguém, absolutamente ninguém avança para frente, a evolução, sem pagar a dívida contraída. Não tem. Porque quando a gente comete graves erros com os outros, nós estamos presos a eles. Eles tiram óleo para a gente, eles tiram óleo para ele. Quanto a esse processo? Quanto a gente se perdoar e pagar o que deve, nós estamos ligados a ele. Na hora que a gente quita, se pactua com eles, por isso a reencarnação é o meio para atingir o fim, a gente corta esse liame, corta essa liga entre nós e eles. Estamos aptos aos sabores mais altos. É importante entender isso. Como trilhar o caminho dos anjos, a felicidade dos puros, né? De pés amarrados ao carreiro dos homens. Como? Que nos acusam nas faltas? Como? Como é que eu serei um anjo com as acusações, com os olhos contra mim lá atrás? Não, eu preciso quitar o passado. Porque eu não poderia habitar junto aos anjos e viver, pensar e sentir como eles se eu tenho meu coração e minha mente culpada, me cobrando o tempo todo. Não tem como. Não é? Compelindo-os a memória do orgulho nas sombras. Não, porque o tempo todo minha ligação está com o mal que eu fiz no passado, minha mente cobrando, e aqueles cobradores também me cobrando. Como? Não terei a paz, nem terei a grandeza, meu coração cheio de sentimentos infelizes. Não, eu preciso tirar essa culpa, estou tendo que considerar a culpa com a quitação da dívida, dizer. É fato. Druso fez ligeira pausa e depois explicativo gesto, como indicar a tortura. Olha que informação interessante, gente. Ligeira pausa, depois significativo gesto, como que indicando a tortura da paisagem interior dele. Druso está falando ali, mas ele vivenciou isso. E quem não vivenciou, gente? Gente, quem somos nós hoje? Nós somos hoje a melhor
fase de nossas vidas na eternidade, desde que Deus nos criou. Hoje nós somos a soma de tudo. Se estamos aqui hoje, que bom. Não fazemos eternamente tudo, que bom, mas já fizemos. Somos criados simples e ignorantes. Nesse trajeto cometemos erros graves. Então, é importante. Então, Druso também cometeu, ele está tentando dizer aqui, né? A paz interior, lembrando da questão do período passado. Prosseguiu, então, comovendo. Olha só, ela vai começar a dar pista disso e ainda vê lá na frente do livro. Em derredor de nosso pouso, ou seja, lá fora da instituição, o vento ululante, a dor superlativa, o sofrimento, no de trabalho e esperança, alongam-se flagelos infernais, dores indizíveis, dores incompreendidas. André Emmanuel, que ele faz todos os prefácios da obra de André Luiz, e disse lá, André Luiz, com essa obra, ele apenas abre uma fresta do mundo feliz. Sim, por que não abriria mais? Porque não há interesse em mostrar como é aquele ambiente dantesco de dor e sofrimento. Nem caberia num livro, nem numa coleção. E o objetivo não é esse. O objetivo é só mostrar a lei de ação e reação. Olha, esse é um retoque. Está aqui um pequeno recorte de como serão as consequências do ato infeliz. Só. O objetivo não é assustar ninguém, é despertar cada um de nós para. É importante entender isso. Aí diz aqui, ele redor do bom trabalho, a longo flagelo de dores infernais. Quantas almas, disse ele, petrificadas na rebelião e na disciplina, aí se desmandam no aviltamento, na humilhação dos atos que cometeram, lá fora, de si mesmas. Sim, eles mesmos estão enfrentando suas infelicidades, seu inferno interior que eles trabalharam. Aí ele diz, olha, o céu, diz ele, se a palestra, vou dizer, para aquele grupo de feliz. O céu representa uma conquista, sim, mas não é uma conquista sem dor, sem sofrimento, sem mudança, sem renovação, sem trabalho, sem conquista. Não. O céu representa uma conquista sem ser uma imposição. Deus nos ama, deseja a felicidade, nossa gênia de Deus, nós temos um Deus interior, mas não impõe. Nós temos livre-arbítrio, mostra os caminhos. Você pega o caminho luminoso ou pega o abismo, e é a sua decisão sua. Olha aí. A lei divina, que lei, gente? A lei do progresso, a lei do amor, a lei da fraternidade, a lei de ação e reação. A lei divina, alicerçada, diz ele, na justiça, indefectível, inderrogável. É a justiça, não importa quem, todos seguem a mesma, diz ele. Funciona com igualdade para todos. Então não seria Deus, né? Eu podia tratar um diferente do outro. Não, todos são iguais. Que tem mérito, estão no lugar adequado. O que tem demérito está lá também para pulgar, para chegar, porque Deus deseja felicidade. Olha que maravilha. Né? Por esse motivo, disse ele, nossa consciência reflete a treva, se lá tiver pratiquei se eu pratiquei a treva, a minha consciência reflete, ou a luz em nossas criações individuais. É a soma que eu falei, né? A gente nada vive hoje é a colheita do passado. Hoje. Plantei luz, colhi luz. Plantei treva, colhi treva. É simples. A máxima de que a gente que planta o vento colhe tempestade é um fato. É a mesma ideia. Né? A luz aclarando-nos a visão. Sim, claro. Se você está numa luz, numa noite de sombras, se acende a luz, aclara a visão. Né? Descortinando a estrada, mostrando a estrada. Ele está dizendo, e foi figura comparativa, se eu ilumino meu coração, as estradas vão se abrir. Tudo bem. É a colheita, né? A treva, disse ele, encarcera-nos, prende-nos, aguilhoando-nos no cárcere de nossos erros. Não é isso? Se eu só pratico o mal, eu vou estar preso a ele. A minha mente está presa a ele. Eu não tenho como sair daquilo, a não ser se eu me renove. Tem jeito. O espírito em harmonia com os desígnios superiores, aqui estão em harmonia, uma vivência dos ensinos sublimes, né? Descortina o horizonte, sim, vislumbra a possibilidade da felicidade para a próxima e caminha, resoluto, determinado, corajoso e sereno, para adiante, a fim de superar as dificuldades que vão ser até chegar à sua iluminação. E é assim, com resignação, com coragem, ter muito mais força, muito mais coragem. É importante entender isso, gente. E também a justiça de Deus é sábia e bela. Tem uma expressão muito interessante de André Luiz, que diz assim, normalmente quando você vê uma criatura boa, generosa, passando uma grande dor, essa grande dor é o final de uma grande expiação. Porque Deus é Pai misericordioso, e bom traduzindo o que ele disse. Se ele comete um gravíssimo erro, Deus cobra a prestação. É maravilhoso isso, é fato. Ou seja,
Se Deus cobrar tudo de uma vez, você sofreria, mas não teria proveito. Ele vai cobrando prestação. E lá no fim, quando você tem aí, já está mais espiritualizado, mais renovado, tem compreensão das coisas, ele cobra a fatura mais alta. Porque você já tem compreensão da lei de ação e reação, já compreende e vai entender que aquele mal está acontecendo porque você plantou no passado. E você renova-se, transforma-se, né? Você tira as lições de sua dor. Olha que maravilha. É exatamente isso. Ante a pausa, Druz imprimiu em suas considerações. André Luiz disse que olhou para a Assembleia. As duas sentenças estavam ouvindo, que eu escutava, suspensa, em luz de meditação naquelas considerações, né? Tudo bebendo naquela fonte sublime. Alguns dos enfermos ali, enfileirados, tinham lágrimas nos olhos. Esse já está no estágio de renovação mais, né? Que se sensibilizou, entendeu aquilo, né? Enquanto outros mostravam o semblante estático, parado, dos que se conservam entre o consolo e a esperança. E esperança. Está naquela fase intermediária, não chegou ainda a se sensibilizar profundamente, cada um está num estágio distinto, que é compreensível. Uns já estão melhores, estão próximos a reencarnar, outros vão passar muito tempo ainda por lá. Então, vamos ver nos depoimentos mais na frente, entender. Druso, que também sentiu o efeito, olha que interessante, de suas palavras nos ouvintes reconfortados, ele viu o efeito da sua explanação, uns chorando e outros consolados, continuou. Somos, olha a expressão somos, né? Vocês não somos espíritos endividados. Eu, diretor, sou também endividado, tenho dívida a contrair, vou ter que voltar também, olha aí. Endividados com a obrigação de tudo, de dar tudo. Você, só depende de mim na felicidade. Eu preciso dar tudo de mim para me renovar. Do contrário, demorarei mais. Em favor da nossa renovação, comecemos a articular ideias redentoras de transformação, de renovação, e edificantes. As ideias do pensar, do planejar o bem. Desde agora. Vocês vão reencarnar, mas começa a planejar agora do bem que vocês vão fazer, da oportunidade recebida, desde agora. Favorecendo a construção, a reconstrução do nosso futuro, sim. O meu futuro depende de mim. Se eu faço, se eu aproveito bem, é como se chega num trabalho novo, né? Se você desenvolve o trabalho, o chefe vai vendo, vai lhe promovendo, pô, esse camarada é bom, é justo, é honesto. É assim também na lei de Deus, é exatamente assim. Né? Futuro. Disponhamos-nos a desculpar, olha que coisa interessante, a desculpar os que ofendemos, com o sincero propósito de rogar perdão às nossas vidas. Isso é reciprocidade, gente. Está lá no Pai Nosso que está no céu, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos adversários. Como é que eu quero que Deus perdoe minhas faltas se eu não perdoo os outros? Como é que pode? Isso é reciprocidade. Eu tenho que merecer o perdão de Deus na hora que eu consigo perdoar os outros. Senão eu não mereço. É exatamente isso mesmo. Cultivando a oração. Por que a oração, gente? A oração é uma conexão nossa com o Criador. Se eu oro só da boca para fora, sem sentimento, não há conexão. Só há conexão se tiver pureza, verdade. Verdade. Aí cria conexão, o sublime, do fundo do coração. Ó, cultivando a oração com o serviço ao próximo, ou seja, com a prática do bem, a oração, o contato e a conexão com o divino, e a vivência do bem, reconheçamos na dificuldade, reconheçamos na dificuldade o gênio bom. Sim, quem? O amigo espiritual está ao nosso lado, o anjo da guarda, que nos auxilia o tempo todo, está lá ao nosso lado. Mas cadê meu anjo da guarda? Deixa eu fazer um negócio desse. Ah, meu amigo, é outra história. O anjo da guarda está para aconselhar. Mas se você baixa a faixa vibratória, você sai da faixa dele, ele não consegue lhe influenciar. Porque você está convivência com as entidades infelizes, recebendo as orientações das entidades infelizes. Por isso que a oração é importante, o vigiar e orar. Na hora que você diga que eu não estou bem, entre em prece para elevar minha faixa vibracional, para eu ficar na mesma faixa do amigo espiritual, do anjo da guarda. Olha como é importante isso. Né? Ele nos auxilia a desafiar-nos ao maior esforço. Sim, o nosso amigo espiritual está nos estimulando a. Ele é nosso tutor, amigo, nos aconselhando. Faça isso, perdoa, pratique o bem, mas depende de você. Reunindo todas as possibilidades. Volto a dizer, está falando para aqueles 200 criaturas que estão começando o processo de renovação. Reunindo todas as possibilidades ao nosso alcance, para melhorar, para renovar, nas províncias de treva e dor que nos rodeiam, ali ao lado da casa, são resgatadas daquela depois de muitos anos de sofrimento, o socorro da prece e o socorro do braço fraternal, ou seja, vocês estão aqui fazendo socorro por aquelas criaturas, e o braço fraternal,
preparando o regresso ao campo de luta. E Dona Laura diz uma coisa interessantíssima. Quem é Dona Laura? Quem leu o nosso lar deve lembrar lá que Dona Laura é a mãe de Lisas, o enfermeiro querido que cuidou de André Luiz como fosse um irmão. Quando ele é resgatado do nosso lar, quando não tem nenhum parente em nosso lar, Lísio convidou ele para morar com ele na casa feliz de nosso lar, que toda a família dele estava lá, praticamente. Dona Laura recebeu ele como filho. Interessante, né? E ele diz uma frase maravilhosa, conversando com ele, essa frase maravilhosa. Meu filho, o mal que se pratica lá na terra não se paga um bônus hora. Tem que voltar lá para reparar lá. É interessante isso, né? Você dizer aqui. O socorro da prece e o braço fraternal preparando o regresso do campo de luta, você está preparado para praticar o bem, o plano carnal, a luta do campo de luta no campo carnal, a reencarnação, em que o Senhor, pela bênção de um corpo novo, nos ajudará a esquecer o mal e replantando o bem. Isso é importante, ou seja, a reencarnação, esse retorno, como eu já falei aqui, para aprender lições não aprendidas e pagar, mas mais importante, a bênção do esquecimento ela é importantíssima. Se lembrássemos o que fizermos, o mal que fizemos outros, os mal que os outros nos fizeram quando a gente reencarna, a Terra seria uma arena, diz Emmanuel. Uma arena, onde se gladiando, e o perdão seria muito difícil. O esquecimento é uma bênção demais, sublime. Para nós, disse ele, herdeiro de longo passado culposo, e todos nós o temos, isso é fato, não só os que estavam lá, mas ele fala nós, tá? Colando todo mundo, inclusive ele, e nós também. A esfera das formas físicas, a reencarnação simboliza a porta. Olha que informação forte. Frase forte. Simboliza a reencarnação, a porta de saída do inferno que criamos. Não é? De dores superlativas com a possibilidade de renovação buscando a luz. É exatamente isso. A reencarnação é um meio para atingirmos os fins, que é a felicidade que Deus assegura cada um de nós. Precisamos chegar lá com mérito. Deixa eu ver como é que está a hora aqui. Eita. Superando nossas enfermidades morais, a doença da alma, e extinguindo antigas viciações, que são importantes. Os vícios são terríveis, na droga, no álcool, no jogo, as coisas ruins nos levam para a maledicência, né? No triunfo de nós mesmos, sobre nós mesmos, assim, nós vamos vencer. A gente precisa entender isso, gente. Algumas pessoas acham que os adversários estão lá fora, não, os adversários estão dentro de nós. Nós somos o adversário mais difícil de vencer. Primeira coisa de admitir nossos erros é muito difícil. E lutar para mudar é muito complicado. Os adversários estão aqui dentro, não estão lá fora, né? Acrisolamos, depurando nossas qualidades de espírito, a fim de que, em nos elevando, possamos estender mãos amigas, olha a caridade, aos que jazem na lama do infortúnio. E por quê? Por uma questão simples. Eles estão lá recebendo assistência amorosa e educação para voltar, porque mãos generosas, em nome de Deus, resgataram ele lá. Deus assiste o homem pelo homem, diz André Luiz, é fato. Deus nos assiste os sofredores pelos mais felizes, os mais ignorantes pelos mais sábios. É assim. É a grande fraternidade universal de Deus, que nunca falta assistência. Os que mais têm ajudam os que menos têm. Então, olha, se vocês estão aqui resgatados, por quem? Pelas mãos generosas, os que mais estavam. Fazendo prece por vocês, intercedendo por vocês. Na hora que vocês também chegaram a um estágio desse, lembre de estender a mão. Isso é caridade pura e é reciprocidade. Não é? Bacana, né? Nós que temos, quando dizendo nós, se encampando nessa história, nós que temos errado nas sombras, que está dizendo que ele também passou, está claro isso aí, vai na frente. Atormentados viajores do sofrimento, nós que conhecemos o deserto de gelo e o sepulcro de fogo, na alma opressa, passaram por todas as angústias, das regiões do terrível clima horrível, o sentimento de queimor e de gelo, de sofrimento atroz é muito grande. Poderíamos, acaso, disse ele, depois de uma experiência tão terrível como essa, encontrar maior felicidade que a de subir algum degrau no céu? Olha aí. Melhorar alguma coisa é algo extraordinário. Lembro demais, lá no livro dos Mensageiros, quando André Luiz vem mais Vicente, com o benfeitor, em busca da terra para aprender no trabalho prático, e ele sente pela própria vez ver um rastilho de luz dentro dele e a felicidade que ele tem. Ele deu um, 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 ali ele conseguiu
uma conquista espiritual, que passou a ter alguma luz que eu não tinha nada. É exatamente isso. Aí diz, olha, que somos, poderíamos acaso encontrar maior felicidade do que é de subir algum degrau para o céu? Felicidade, você saber que progrediu, que avançou, que melhorou. Para descer, depois você melhorar, que atingiu essa filigrana desse quantum de Deus diante de nós, essa melhoria espiritual. Para descer em seguida, com segurança, aos infernos, os infernos, de modo a salvar aqueles que mais amamos, perdidos hoje, quais nos achamos ontem, até ser resgatado para cá, nas furnas da miséria e da morte. Você já pensou a conquista que é? Você já está aqui em condição de ajudar alguém que está na mesma sua condição anterior? Imagine a alegria disso. Como isso é importante para o seu espírito, como motivação para se renovar, para se transformar. Gente, isso é uma frase muito forte para aqueles que estão lá e para nós também. Vou estar dizendo, nós somos as criaturas. Ou se alguém tem dúvida disso, que ele teve graves erros do passado, temos. É importante entender isso. Isso é uma lição imortal para todos nós. Muito bem. Dezenas de circunstantes entre se olhavam. Quem estava ouvindo isso? As duas centenas. Ouvindo aquilo, admirado e feliz com aquelas exposições, porque ele estava entendendo. Poxa, minhas dores, elas podem ser remediadas? Sim, pode. E eu tenho um papel a desempenhar para remediar dos outros também. Olha aí, bacana, né? A essa altura, mostrava-se o mentor nimbado de doce claridade. Eu vou explicar por quê. Ali irradiado o tórax em cintilações opalinas. Opalina significa de várias cores diferentes. Por quê? Quem leu e não, quem não leu, leia, por favor, Entre a Terra e o Céu. Uma obra maravilhosa. Que mostra isso. Que, na verdade, todos os benfeitores, todas as criaturas que buscam ajudar o próximo, são transformadores do amor de Deus que cai o tempo todo. Do coração augusto do Pai, a região trevosa da terra, só direto, um fluxo e refluxo o tempo todo. E cada um de nós é um transformador de quê? Dessa luz, desse amor sublime do Pai. Cada um temos a capacidade, dependendo do nosso estágio evolutivo, de captar esse amor. Somos transformadores do amor, da consciência, da consolação. E ele ali, Druso, captou essa consolação. Por isso que ele está irradiando aquela luz. Porque ele é um transformador. Ele tem a grandeza de, com essa aula fantástica, acessar a região mais sublime e trazer dentro dele. Você está irradiando essas luzes. Ele conectou-se, ele captou essas consolações desse quantum de Deus, desse amor de Deus, e está distribuindo com as criaturas que estão ali. Olha que maravilha. Assim ele irradia do tórax tal. Fitei André Luiz, meu companheiro, que era Vicente, e reparando os olhos nevoados de pranto dele, busquei sufocar a minha própria emoção. E você imagina, uma criatura muito fragilada de sofrimento e angústia, uma mensagem de consolação desse fantástico, alivia o coração daquela criatura e dá esperança, o que é mais importante. Esperança é fundamental. E, ao mesmo tempo, André Luiz só anotando isso, porque entende? Estão lá buscando subsídio para escrever essa obra. Exatamente sobre a lei de ação e de reação. E vendo isso, olha que apontamento bacana, que está compartilhando conosco. Com que fundamento? Para a gente também despertar, gente. Esse é Deus assistindo um pelo homem. Nós estamos sendo assistidos de forma dadivosa, pelo amor de Deus, através desse carteiro dos céus, que é André Luiz. Olha que maravilha. Não é? Muito bem. O instrutor não falava como se estivesse. Olha que informação bacana. Druso não falava como teorizando. Não é teoria, não. Olha aí. Estampava na voz e a inflexão de quem trazia uma dor imensamente sofrida e dirigia-se aos companheiros humildes ali, congregados. Ou seja, ele estava falando que ele já viveu. Não é teoria, não é prática. Ele já viveu isso, ele já passou naqueles tipos também. Olha que bacana. Quais, se lhes fossem, todos eles que estão ouvindo ele, filhos queridos do coração. Supliquemos, disse ele, Druso, ao Senhor, a Deus, prosseguiu, nos forneça forças para a vitória, nos dê energia, vontade, coragem, vitória que nascerá em nós, para a grande compreensão. Se a gente não introjetar em nossos corações que nós somos, como é que eu vou dizer? Nós somos autores de nossa felicidade, somos construtores da felicidade, aí fica difícil, né? Somente assim, se a gente entender que nós somos portadores da felicidade com a ajuda de Deus, o preço de sacrifício do reajuste, que não é fácil mudar, é difícil, né?
conseguiremos o passaporte libertador. Libertador de onde? Daquele inferno para a luz. Né? Se a gente entender que essa mudança depende dessa nova compreensão, esse novo olhar, fica difícil. Calando-se o dirigente da casa, levantou-se da assembleia uma senhora triste. Olha aqui agora o efeito, vê só. Primeiro é mostrar o perfil das criaturas dali e o efeito da fala dele, que é importante entender em nós também. Uma senhora triste, caminhando até nós, dirigiu-se a ele em lágrimas. Ela estava profundamente emotiva, foi profundamente tocada. Assim, essa criatura certamente está no estágio já de provavelmente de reencarnar. Ela está profundamente, ela captou tudo. Meu amigo, disse ela, se dirigindo a Druso, desculpe a intromissão. Quando partirei? O efeito da fala de Druso. Para o campo terrestre com meu filho. Olha que informação bacana. Bom, se partirei, se ela está lá, porque ela também passou por a situação. Tanto quanto posso, visito nas trevas. Quer dizer, ela estava no estágio que foi resgatada e está sendo trabalhada, mas o filho dela não. Ele continua lá, fora. Porque continua um coração duro, pedenido no mal, na crueldade, na brutalidade. Aí, ela disse, visito nas trevas, lá fora, vou lá fora e visito ele. Ele não me vê. Por que não vê, gente? Que a faixa vibratória é diferente. A sintonia é outra. Nem me escuta. Mais grave. A situação dele é muito, muito, muito mais grave que a dela, claro, né? Sem se dar conta da miséria moral a que se acolhe. Ele não tem noção do ele acha que continua certo. Esse é o problema. Enquanto ele entender que está certo fazendo mal, 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 está distante. Quando ele cansar de sofrer, aí está no processo. Começar o processo de remorso aí é a mudança. É uma bênção. Né? Sem dar conta do mal a que se acolhe. Continua autoritário e orgulhoso. Continua. Quando mudar, Paulo, que é o filho dela, no entanto, não é para mim o inimigo, não. O amor inquebrantável, o laço do amor inquebrantável, de amor de mãe, então, é mãe eterna. Não, ela estava lutando por ele. Né? Sabemos disso. É um filho inesquecível, disse ela. Ah, como pode o amor contrair tamanho débito? Olha que interessante, ela está dizendo, e aí a explicação por ela está ali. O amor mal utilizado por ela estragou o filho, ela tem responsabilidade por isso que ela está aí. Olha que coisa interessante da responsabilidade de criar um filho. Criar um filho, não, na verdade, são irmãos, filho do mesmo pai, e a responsabilidade de orientá-lo na vida dele é fundamental, e isso é responsabilidade de nossas omissões e faltas. Ela está aí porque encaminhou o filho erroneamente, usou o amor indevidamente. Olha que interessante. Sim, disse Druso. Ela dizia, como pode o amor contrair um tamanho débito? Aí disse, senhor. Aí disse Druso, o amor é a força divina, e frequentemente aviltamos, adulteramos, achamos que apoiar os filhos com faz conduta errada é amor. Não é amor, não. Não é amor. É um grave mal. Porque a gente está dizendo aquele filho que ficou tudo fazendo. E nossa responsabilidade é muito grande de tomarmos as podações. O filho é como aquele oleiro que está trabalhando lá, a gila. Enquanto a gila está mole, está lá passando a panela, o jarro bonito, ele vai moldando. Né? A reencarnação é isso. A influenciação dos pais é nessa era. Podar as más inclinações. Depois que endurece o barro, a panela está pronta. E o crescer está adulto para mudar é difícil. E a responsabilidade sua pela sua omissão fica. É o que aconteceu com ela. Olha que interessante. Aviltamos. Tomamos-la pura. Sim, sim, sem dúvida nenhuma. O amor de Deus é uma força pura. Então, ela é pura e simples da vida com que o Senhor nos criou. Sim, é um amor, é uma força pura. E com ela inventamos o ódio. O ódio da criação de Deus é do homem embrutecido, né? E o desequilíbrio, a crueldade, o remorso, que nos fixamos indefinidamente nas sombras, enquanto estamos lá, como o Paulo está, achando que está certo, fazendo mal, a crueldade, o autoritarismo, continua lá, até entender, sofrer, cansar de sofrer e pedir aos céus, como André Luiz pediu, quem leu André nosso lado, leva a lembrar. Depois de 8 anos de umbral, cansou de sofrer, rogou aos céus numa prece emocionada, e então viu Clarence estava lá dele, sempre tentando ajudar, mas não tinha sintonia. A sintonia era diferente. Quando ele abriu em prece, abriu o coração, levantou sua faixa vibratória, levou e viu Clarence, possibilitou a ser resgatado. É a mesma ideia. Muito bem.
Aí continua aqui. Como se voltasse. Assim, na verdade, isso é Deus falando. Labirinto da lei tocado, o amor mal interpretado, tal. Olha aí o que ele vai dizer, mal interpretado. Mal conduzido, o amor interpretado, mal conduzido, nos conduzeis. Como se voltasse de rápida fuga, já está ligando, é Druso que está dizendo isso. Como se uma fuga, ele cometeu lá no passado também os erros, a fuga, utilizou o amor mal conduzido, está claro. Como se voltasse de rápida fuga ao seu mundo interior, Druso estava falando, olha que coisa interessante. Acendeu o novo brilho, olhar, afagou as mãos da torturada mulher no Senhor. Esperamos possa a senhora reunir-se em breve ao seu rapaz na valiosa empresa de resgate. Quando? Quando ele se renovar, não tem jeito, ele só pode ser resgatado de lá, quando tiver um processo de renovação, de mudança, de entender seus erros, e aí sim vai será preparado para retornar. E por que ela não volta antes? Porque a dívida é dele dois. Ela tem que esperar que eles tenham condições de reencarnar junto. Olha que coisa interessante. Isso é importante. Olha a orientação de Jesus. Repactue-se com o seu desafeto enquanto está ao lado dele, porque senão vamos ficar esperando. Ele só volta para encontrar de novo na carne, para pagar a dívida contraída, quando o outro tiver condição de ir junto, enquanto ela está esperando. Ela pode estar lá maravilhosamente, mas não tem condição de voltar, de reencarnar, porque espera dele, para poder pagar a dívida junto. Olha que maravilha, né? Pelos informes que dispomos, dizendo a mãe, não se demorará ele nas divisões, ele já está começando a amolecer, ele está dizendo, a se mudar devagarinho, em que ainda se encontra, começando a despertar. Isso quer dizer, a senhora tem paciência, eu acho que dá perto. Temos serenidade e confiança, dizendo a ela. Enquanto a pobrezinha se retirava, com um sorriso de paciência, o instrutor ponderou conosco. Vou explicar a razão dessa história. Nossa irmã possui excelentes qualidades morais, sim, mas cometeu um erro grave. Mas não soube orientar, por isso que ela demorou pouco tempo lá. Cometeu um erro grave, tinha valores morais, se arrependeu, compreendeu e voltou logo para ser tratada, esperando o filho. Mas não soube orientar o sentimento materno para com o filho, que jaz nas sombras. Instilou nele, olha a responsabilidade da mãe ou do pai, enfim. Instilou nele ideia de superioridade malsã, desequilibrada, que lhe cristalizaram na mente, fixaram na mente, favorecendo o acesso da rebeldia e da brutalidade. Por isso que ele está lá, cometeu graves erros, né? Transformando-se num tirano social. O infeliz foi fisgado sem perceber no pântano tenebroso, em seguida a morte do corpo. Claro, a gente, por sintonia, vai para o lugar estão os nossos parceiros, os nossos iguais. Ele era esse tirano, coração foi para lá, não tinha como ir para outro lugar. E a desventurada genitora, a mãe que está ali, sentindo-se responsável pela sementeira de enganos que lhe arruinou a vida, ela foi responsável por essa orientação errada com o filho, hoje só se vai reavê-lo. A culpa. A culpa nos desce, né? É a cristalização, reavê-lo. E a realização, e realizar a semente de propósito, perguntou Hilário. Não podemos duvidar, porque ela vai fazer um esforço grande, e Deus sempre dá oportunidades, se não for numa, será noutra, ele explicou. Explicou nosso amigo. Como? Perguntou Hilário. Qual é o caminho para ela resgatar? Isso é importante para a gente entender, gente. Os outros entendem, mas é importante para a gente para entender isso. Como? Nossa amiga, que amoleceu a fibra da responsabilidade moral, no excesso de reconforto ao filho, dizer que ele é superior, tarará, né? Reconforto, voltará, ó, a sabedoria de Deus, voltará à reencarnação em ciclo paupérrimo. Foi dado dinheiro, foi mal utilizado, abuso, etc., voltará miserável, recebendo aí, quando novamente mulher jovem, então desprotegida, mãe solteira, pobre, miserável, o filho que ela protagonizou, que ela própria complicou, das antigas fantasias de mulher fútil, utilidade, coisas infelizes, e rica, rica. E é da lei de Deus que a gente planta, colhe, que a gente contrai a dívida, paga. É isso. Contraiu a dívida, prejudicou o filho, ele também tem responsabilidade que ele fez, né? Vamos botar os dois. Uma situação completamente adversa para começar de novo. Muito bem. Semear na carência, na miséria de recursos econômicos, a inspiradora de heroísmo e coragem. Ela, pelo sacrifício que ela vai fazer para criar o filho, e ela tem já condições morais de compreensão, deve encarar com muita resignação isso, e deve ser um exemplo, esse exemplo de sofrimento e de resignação
vai tocar o coração do filho, está dizendo isso. Olha aí. E sofrimento, para ele de coragem, regenerando-lhe a visão da vida e purificando-lhe as energias na forja. Qual é a forja, gente? Sempre, na verdade, você modificar o ferro que está bruto, você tem que botar no fogo, na bigorna e o ferro, né? Assim, a forja não dá isso? A humana é assim também, é pela dor, é pelo fogo, né? A forja, da dificuldade e sofrimento. A dor ensina a gemer, como diz o dito popular. E vencerão, tentando, me perguntou ele lá de novo. Ah, ainda vou, companheiro. Aí ele disse, a vitória, meu filho, é a felicidade que todos desejamos. É a vitória que desejamos, mas vai depender deles. Aí ele, Hilário, como sempre um perguntador, e se perderem a batalha? Ou seja, se reencarnarem e não cumprirem? Disse ele. De certo, disse o Druso, com expressão de voz, inflexão de voz. Regressarão de novo para cá, não tenha dúvida que cometer graves atrozes, regressarão em piores condições aos precipícios que nos circulam. É lei da ação, da reação. Oportunidade perdida, vai reciclar de novo, passar tudo de novo. Tem jeito. Se tive experiências outras, sim, aí eu acho que passei depois da história da explicação, aí outro, um rapaz, depois de um triste desdroço, cada um de nós, disse ele, nós, incluindo ele, os espíritos endividados, renascendo na carne, transporta consigo para o ambiente dos homens, da carne, resta do céu a esperança, ou que sonha conquistar, e o vasto manto de inferno que plasmou para si mesmo. Sim, a gente leva nossas dores, nossos defeitos, vai com esperança, mas isso mesmo, resta porque deseja. É assim mesmo. Nós somos quem somos, com defeitos e algum mérito. Quando não temos força suficiente, se ela falhar, quando não temos força suficiente para seguir ao encontro do céu, almejado, a possibilidade dada, perder a oportunidade que nos confere oportunidade de ascensão até ele, retornamos ao inferno que nos fascina, sintonia, né? Se eu nunca cometer mesmos erros, eu volto de novo a aprender. A forja de novo, o fogo de novo, a dor, a retaguarda. Nosso anfitrião ia continuar, mas um velhinho cambaleante chegou até ele e disse, ah, meu instrutor, estou cansado de trabalhar nos tropeços daqui. Ou seja, está claro que ele era um trabalhador da casa, era uns que foram resgatados, mas hoje ajuda outros. Tropeços. Há 20 anos, viu, gente? Não é 20 dias, não. 20 anos carrego. 20 anos que ele foi resgatado da região infernal e estava trabalhando, como trabalha 20 anos. Imagina quanto tempo passou lá. Carrego doentes, loucos e revoltados para esse asilo, resgatando, um trabalhador de resgate lá daquela região. Quando terei meu corpo da terra para descansar no esquecimento da carne? Aos pés dos meus, junto aos meus. Quantas vezes? O esquecimento da carne é uma bênção de Deus. Se lembrasse os males, os erros que você cometeu. E quem cometeu, a terra não haveria pactuação, haveria brigas e graves situações. Né? Druso afagou-lhe a cabeça e respondeu comovido: Não desfaleça, meu filho, console-se. Também nós, ele se inclui de novo, né? Faz muitos anos, eu estou aqui há muitos anos também, muitos anos, estamos presos, eu e você, olha aí, a esta casa, por injunção do nosso dever. Você o dever de se melhorar para voltar, e eu aqui tenho algumas questões pendentes de melhorar também para voltar. Sim, vamos com alegria, disse ele, na tarefa redentora de Deus, né? O dia de nossa mudança será determinado pelo Senhor. Quando ele achar que nós temos condições, nos encaminhará. Calou-se o ancião de olhos tristes. Logo após, Druso fez vibrar a pequena companhia na assembleia. Calou-se e à vontade. Começou a conversar, começou a falar, conversar, trocar ideia do que foi explanado. O moço, de expressão simpática, beirou-se nós e depois saudar afetuosamente, disse: Senhor instrutor, amigo, ouvindo a palavra educativa e ardente, fico a cismar dos enigmas da memória. Como assim? Porque eu não me lembro, não me lembro. Por que houve esse esquecimento para cada morte física? Olha que interessante. E aí eu lembro de novo do nosso lar. Vou comentar a hora aqui, mas está bem adiantada. De novo, dona Laura lá. Ela disse lá no livro, a mãe de Lise, nosso lar, que ela, só depois de renovação, de transformação, muitos anos de trabalho de renovação, é que teve acesso às informações da última encarnação. Por quê? Porque são tão dolorosas as encarnações passadas, se você tiver acesso a esse ano do tempo, você enlouquece. Enlouquece. Da loucura que fez. Foi preciso fazer um tratamento muito forte, umas cirurgias de memória, até melhorar. Porque não é fácil. Aí vai explicar por isso. Se tive existência passada, ele dizendo,
antes dessa última, assim, da última encarnação, que está desencarnado, cujos erros agora procura reparar, porque ele lembra da última encarnação, quando encarnado ele lembra, não lembra? Passado. Por que razão eu não me lembro delas? Antes de partir para o corpo físico, senão de que ele reencarnou, né? Na romagem que me deixa, que me fixou o nome, seja, na outra encarnação que ele teve, pelo qual hoje respondo, e eu tenho consciência que respondo o mal que eu fiz da carne, eu sei. Devo ter deixado alguns amigos. Ele está dizendo que quando estava no espaço, quando estava na erraticidade, que reencarnou anterior. E o que ele fez? E os amigos que ele deixou, ele está dizendo isso. Assim como alguém que viaja, assim, deve ter deixado amigos na vida espiritual. Assim como alguém que viajando na Terra, um continente para outro, comumente deixa no cais afeições queridas que não nos esquecem, né? Dizendo isso. Como justificar a amnésia, a falta de lembrança, que não me permite recordar os companheiros que eu devo possuir à distância? Eu devo ter alguém, que eles me procuram. É a misericórdia de Deus. Eu quero que eu explique há pouco tempo. Se você lembrasse de tudo, você poderia enlouquecer, como diz Dona Laura lá, né? Das graves, certamente foi coisa muito grave. Aí, exatamente, Druso vai responder. Respondeu. Os espíritos que na vida física, meu amigo, atendem os deveres com exatidão, que praticaram o bem com retidão, retornam pacificamente o domínio da memória. Vai lembrar mais rápido. Então, logo se desenfaixem do corpo denso, encontrando com a comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior. Lembra-se, né? Para a continuidade do serviço, de afeição e sublimação que lhe diz respeito. Contudo, para nós, ele se inclui de novo, né? Cometeu graves erros, consciências intranquilas pelo mal que fizeram, a morte no veículo carnal não exprime libertação, foram presos. Olha que coisa interessante, preso às lembranças. Perdemos o corpo fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho, atados, presos, invisíveis de nossas culpas. A mente culpada, você fixa essas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra eclipsando a visão. Se não se passa para trás, não tem como ver, até porque se você visse, seria muito ruim para você. A misericórdia de Deus, de novo, atua. Nossas faculdades mnemônicas de memorização, relativamente às nossas quedas morais, os graves do passado, encarnações anteriores, não a última, assemelham-se, de certo modo, às conhecidas chapas fotográficas. Olha que figura de linguagem interessante. As quais, se não forem convenientes e protegidas, as lembranças, sempre se inutilizam. Né? Que interessante, né? Aquelas negativos, né, como uma foto, se perdem, né? É interessante entender isso, né? O mentor fez breve pausa em considerações e continuou. Imaginemos a mente, disse ele, rapaz. Imagine, meu filho, a nossa mente como um lago. Olha que bacana. Se as águas desse lago estiverem pacíficas, se não tiver vento, estiverem limpas, a luz de firmamento pode retratar-se nele com segurança, né? Assim, você está com água limpa, superfície parada, você vê a montanha que está lá, você vê ela retratada no espelho, né? Da água, né? Mas se as águas estiverem revoltas, se o vento estiver batendo para lá para cá, não tem como ver, né? E as imagens se perdem ao quebrar das ondas móveis, principalmente quando essas ondas móveis, quando o lodo acumulado no fundo, e são as consciências culpadas, aparece a superfície, sujando, deixando a água suja e o vento revolto, não tem como ver. A rigor, somos aqui, nas zonas inferiores, naquele ambiente, seres humanos muito distantes da renovação espiritual. Nós todos aqui estamos por essa razão. Aqui não tem santo. Não, não tem. Cometendo graves erros. Não obstante, desencarnados, disse ele. A rigor, assim o consulente escutava-o, né? Escutava o rapaz, né? Visivelmente surpreendido, e dispunha-se a formular intervenções novas ante a pausa que se fizera. Druso, antecipando a palavra, acentuou-se. Meu amigo, observe a si mesmo. Ou seja, cai a ficha para você entender. Se seu espelho, ele diz aqui, se seu espelho se nos renovasse, ele até disse uma expressãozinha que acho que vai ser um pouquinho. Foi isso que ele falou. A rigor, somos aqui, como nas zonas inferiores, seres humanos que estão de renovação espiritual. É exatamente isso. A despeito dos estudos, disse ele, olha a sua situação, daquilo que você está fazendo.
A despeito dos estudos a que presentemente se confia, e apesar das sublimes esperanças que você tem, que lhe ocupam agora o coração, seu pensamento ainda, meu filho, vive preso aos sítios e paisagens com que, pela morte, supostamente se desvencilhou. Passado, os erros cometidos, né? Em pleno caminho da espiritualidade, se está desejando melhorar-se, você se identifica com as escuras reminiscências, lembranças que permanecem ao longe do tempo. O lar, a família, os compromissos imperfeitos, perfeitamente solucionar os seus erros. Você está ligado a isso ainda, não é? Você não tem ainda condições de voltar ainda mais atrás, que são erros mais graves, porque a justiça de Deus é muito bonita. Ele deseja a sua felicidade. E ele não vai abrir um flanco, uma visão que lhe prejudicaria mais. Como é que ele ia acender? É a misericórdia de Deus. Tudo isso é lastro, é base, disse ele, no tempo, disse ele, né? Inclinando a sua mente, falando para o rapaz, para o mundo físico, quando cometeu graves erros, onde os nossos débitos reclamam sacrifício e pagamento, sim, reparo do pagamento, é verdade, disse ele, é verdade. E aí caiu a ficha, ele entendeu, né? Não está no tempo ainda, mas se desejar encontrar essas criaturas. Suspirou o rapaz. Lembremos, gente, que André Luiz, quando desencarnou, passou um bom tempo até se melhorar para poder ver a mãe. Lembra dessa história? É interessante entender isso, né? Suspirou o rapaz, é verdade, comovidamente. Mas o instrutor prosseguiu. Sob as hipnose, procede de hipnose, nossa memória pode regredir e recuperar por algum momento. E as terapias de vida passada, onde você, na verdade, consegue, com a finalidade terapêutica de curar alguma coisa. Mas, às vezes, pode causar graves erros, né? Isso, porém, disse ele, é um fenômeno compulsivo, é uma imposição interna invisível, irresistível. Nem sempre faz bem, só quando tem uma medida terapêutica que tem alguma finalidade de ajudar e a inovação. Ele conduz, e em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza, a bondade de Deus. Você vê simplesmente o que você fez no passado anterior, iria lhe prejudicar, não iria lhe ajudar em nada. Espere o tempo. Libertemos, disse ele, o espelho da mente, ou seja, melhore-se, renove-se, transforme-se, da mente que jaz sob a lama, ainda está sob a lama, está sujo, o lodo embaixo, em cima, as ondas estão turvas pela sua mente ainda perturbada, da lama do arrependimento, do remorso, ó, liberte, espelho, quem jaz lama do arrependimento, do remorso e da culpa. Depure-se, meu filho, como todos nós, e o espelho divino refletirá o sol. Se você purificar, acalmar sua mente, como a água lá de cima, limpar seu lodo, limpar seu interior, né? Seu espelho divino refletirá o sol, com todo o esplendor de sua pureza. A visão se amplia gradativamente conforme a sua melhora. Druze ia continuar, mas a chegada de um colaborador impediu a conclusão do assunto. E aqui eu faço uma conclusão, é minha essa conclusão. Druso fez uma excelente exposição visando despertar o coração dos resgatados que estão lá, as razões pelas quais se encontram naquele hospital-escola, busca tratar os espíritos, ou mesmo educá-los para voltar à carne. Ao mesmo tempo, essa exposição belíssima serviu de maravilhoso material para lastrear esse livro que André Luiz estava escrevendo na Companhia de Hilário, que foi idealizado para despertar seus leitores, nós estamos lendo agora, os fundamentos sublimes da lei da ação, da reação. Então, é uma obra extraordinária e visa o quê? Despertar cada um de nós que leem ao compreender a importância de ajudar eles, ao mesmo tempo ajuda-nos profundamente. Então, meus amados irmãos, queridos, aqui a gente conclui. Eu sei que, na verdade, foi uma exposição tanto quanto longa, mas é que tem muito conteúdo e eu queria extrair o máximo dessas informações e passar para vocês, que é muito importante. Se ficou alguma dúvida, estamos aqui para responder dentro das nossas possibilidades. Se não, queria muito agradecer a companhia privilegiada de vocês. É um privilégio para nós ter a companhia de vocês. E convidar para estarmos juntos na próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, desejando uma semana de muita paz, muita luz. Deus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre.